colocamos a nossa mãozinha tentando ajudar a Deus. Sempre a gente coloca a nossa mãozinha para ajudar a Deus quando a gente acha que algo está demorando. E é muito perigoso isso. Porque quando a gente coloca a nossa mão onde não é para colocar, no meio do caminho nós vamos ter problemas. Deus. Às vezes no final vai dar certo de alguma forma, porque as misericórdias de Deus são grandes para a nossa vida. Então Ele vai intervir, mesmo que nós colocamos a nossa mãozinha ali e fizemos o que não era para fazer, Deus vai intervir e de alguma forma Deus vai agir com que aquilo deu certo, mas o que vai acontecer? A caminhada será mais demorada e mais dolorosa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca a nossa mão onde não é para colocar. Então nós vamos ver isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu porque alguém tentou dar uma mãozinha ali para ajudar-nos. Essa história aqui. Então, para nós, irmãos, entrarmos na mensagem, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui na história para vocês entenderem melhor, lá em Gênesis 15. Em Gênesis 15 fala aqui, irmãos, que Deus chama Abraão e começa a dizer para ele assim: Abraão, eu sou o teu escudo, sou eu que te guardo, eu sou a tua defesa. Deus começa a ter um diálogo com Abraão lá em Gênesis 15, falando para ele quem ele era na vida de Abraão. Então, irmãos, como Abraão é muito esperto, e quando Deus chama ele para uma conversa, e Deus começa a falar: eu sou contigo, eu te guardo. Aí Abraão começa a puxar um assunto com Deus para puxar algo para ele. Sabe? Tem ditado assim, ditado não, sempre acontece na nossa vida, quando a gente começa a falar alguma coisa com nossa esposa assim, não sei se você já viveu isso. Fala assim: amor, eu te amo, você está linda. Eu falo assim: o que você está querendo? Né? Ele sempre desconfia e fala assim: o que você está querendo? Você está querendo alguma coisa. Só que aqui, com Abraão foi diferente. Quando Deus começou a elogiar ele, falar para ele palavras de carinho, ele falou assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar? Porque o Senhor está sendo tão carinhoso comigo. E aí ele começou a dialogar com o Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que Deus ama conversar com você. Deus ama quando você tira um tempo para dialogar com Ele. E às vezes nós perdemos tanto tempo contando a nossa vida, contando os nossos problemas para quem não vai resolver nada. E esquecemos de contar para Deus, sendo que Ele que resolve tudo para nós. É Ele que é a solução para os nossos problemas. Então eu quero te falar aqui nesta noite: conta para Deus os teus problemas. Tenha um diálogo com Ele. Fala com Ele o que você precisa. Porque Abraão, aqui no verso 15, ele foi muito esperto. Porque quando Deus começou a conversar com ele, ele já pegou um gancho e começou a falar com Deus: ah, Senhor, tu sabes, né, que eu quero ter um filho. Ele já foi direto no assunto, que eu não tenho filho, eu quero ter um filho. Ele começou a contar a história dele para o Senhor. E a palavra de Deus fala, irmãos, que o Senhor não parou para ouvir Abraão. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa: sempre que você tirar tempo para Deus, Ele vai parar para te ouvir. Aleluia! Talvez Ele não vai te responder na hora que você quer, no tempo que você quer, mas te ouvir Ele vai. Você pode ter certeza disso, que te ouvir Ele vai. Aleluia! E com Abraão não foi diferente. Ele contou toda a história para o Senhor, como se Deus
O Senhor já estava tendo uma conversa com ele ali dentro, pelo visto a conversa era muito boa. Era um diálogo muito bom. E por que o Senhor chamou Abraão para fora? Eu fiquei curiosa com isso. Para continuar a conversa. E eu fiquei ali, eu estava fazendo isso com o Senhor. Quando o Senhor não me respondeu, eu vou adiante. Eu preciso que o Senhor me responda isso. Por que o Senhor não continuou falando com ele dentro da terra? Aí sabe, irmãos, que o Senhor falou, o Senhor demorou muito para me responder lá. Olha o que o Senhor falou para mim. Eu queria que você levantasse a sua mão e já vou começar a profetizar. Porque o que o Senhor falou para mim nessa manhã, Ele já estava profetizando sobre a minha vida. E eu creio que Ele vai profetizar sobre a sua vida também. O Senhor falou para mim assim: filha, o que eu tinha para Abraão era tão grande, a promessa que ele ia viver era tão grande que ele precisava sair da zona de conforto. Ele estava quietinho dentro da tenda, estava na zona de conforto. E o que eu tinha para ele era muito grande, ele precisava ver. Ele precisava ver. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, continua com a mão estendida aqui para que não acabou ainda. Porque ainda não acabou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ainda continuou falando comigo algo muito grande. Eu estou um pouquinho nervosa, porque a palavra hoje é de grande responsabilidade. E o Senhor falou comigo assim: irmãos, olha, tem muita gente querendo viver grandes promessas. Tem muita gente perguntando ao Senhor: cadê a promessa? Mas deitada numa rede tomando uma aguinha de ouro. Deus falou para mim assim: olha, para viver grandes promessas tem que trabalhar. Para viver grandes promessas tem que pôr a mão na massa. Para viver grandes promessas tem que cavar poço. Não é deitado na rede tomando uma aguinha de ouro que você vai viver grandes promessas. E tem gente ainda achando que Deus está demorando. Por que, Senhor? Há quanto tempo o Senhor prometeu? Há quantos tempos o Senhor falou e não se cumpriu? E o Senhor só está falando para você: levanta dessa rede. Sai dessa zona de conforto. Vem para a obra. Vem trabalhar. Porque quando você começar a cavar, quando você colocar a mão na massa, você vai viver as grandes promessas. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Deus tirou Abraão de dentro da tenda e levou ele para fora, porque Deus tinha que mostrar algo grande para ele. Deus falou assim: olha, Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas? Eu imagino que no primeiro momento, Abraão até começou 1, 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil. Ah, Senhor, não dava conta mais não. Não dava conta mais não. E Jesus falou para ele: assim será a sua descendência. Aleluia. Mas você acha que Abraão ouviu essa palavra e voltou para a rede e foi tomar aguinha de coco? Não, ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar. Irmãos, essa palavra hoje o Senhor me apelou demais. Porque primeiro o Senhor, irmãos, falou comigo nesta tarde, enquanto eu fazia essa palavra, enquanto eu meditava nesta palavra. Então, voltando aqui na história, irmãos, quando Deus falou com Abraão, Abraão ouviu o quê? Com a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Só que quando Abraão ouviu a voz de Deus e ouviu essas promessas, ele foi contar para alguém. Abraão ouviu a voz de